E voltamos com mais. Vem comigo nesse segundo bloco. A gente vai falar do sucesso que foi a campanha, que é Setembro Amarelo contra o Suicídio. E a gente trouxe uma psicóloga para estar conversando sobre esse assunto para nós. Ela é especialista em saúde mental, Gisá Salum. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Gisá, então é algo que as pessoas falam tanto, mas depois que acontece todo mundo, por que eu não ajudei mais? Como que eu não percebi isso antes? É verdade a história que quem muito ameaça não faz e quem sempre está em silêncio faz? Absolutamente não. Isso é um mito que as pessoas acostumaram a acreditar, de que quem fala, quem vai se matar não avisa, né? Então a gente tem aí estatísticas que as pessoas tentam por várias vezes o suicídio até conseguir finalmente. Então as pessoas, além das tentativas, elas dão inúmeros sinais, como sinais de fala, como frases assim, eu não queria mais estar aqui, eu gostaria de dar um fim nisso, eu não sirvo para nada. Até sinais assim comportamentais, isolamento social, tristeza, depressão, sensação de fracasso. Então aí vai variar muito, assim, não existe um fator só que a gente pode ficar atento, mas assim uma complexidade de fatores para a gente se atentar. E a gente tem que, acho que, ter aquela percepção, quando começa isso, às vezes é um pedido de socorro. Sim, geralmente as pessoas pedem muito ajuda, mas de forma indireta, né, que a gente fala. Não simplesmente ela fala, ai, me ajude que eu quero me matar. Elas dão sinais, que a gente diz, como comportamentais, como eu disse, e sinais verbais, que falam assim, de autodestruição, de frases mais depressivas, de tristeza. Até nas redes sociais hoje a gente pode ter uma visão um pouco melhor, assim, as pessoas que têm tendências a músicas muito tristes, a postarem coisas que estão muito mal, que, né, não servem para nada. As pessoas hoje em dia, elas expõem mais nas redes sociais isso, e também é importante a gente estar alerta a esses sinais que elas estão pedindo ajuda, né? E por que tanto adolescente hoje está cometendo? A gente vê quase diariamente que adolescentes assassinaram, deixam cartas que às vezes eu até leio na internet, que você fala assim, meu Deus, né? Eu penso assim, na minha época não tinha isso, e hoje a gente vê tanta coisa. Já existia, mas acho que era mais camuflado. O que acontece, Gisá? Sem dúvida nenhuma, é uma crescente, né? Esses números estatisticamente são crescentes. Entre jovens de 15 a 25 anos, a taxa é exorbitante, né? Nessa faixa etária de idade. Acontece que hoje também não é tão camuflado como antes. A gente está tentando desmistificar, tirar esse tabu, né, de falar sobre suicídio, sobre a morte. E também a questão de que a cobrança hoje é muito maior, os jovens precisam escolher uma profissão muito cedo, eles têm que ter uma postura de adulto, enquanto eles não são adultos, eles estão numa fase de transição, né, que é essa faixa mais perigosa de 15 a 25 anos, são tomadas decisões desse jovem, adolescente, jovem adulto, que você cobra de uma pessoa que tem 30 anos, 40 anos. Então, eles têm desenvolvido mais uns transtornos de ansiedade, também em virtude da universidade, que está sendo um ambiente muito hostil ultimamente. Então, os fatores ambientais têm favorecido muito para que esse quadro tenha se agravado. E olha como é um assunto que abrange tanta coisa, a gente começa a falar disso, a gente já lembra de coisas que aconteceram até na nossa cidade, que foi coisas gravíssimas também, além do suicídio, pessoas que descontrolado, que eram pessoas normais no dia a dia, tal, vão lá e matam do nada. É uma coisa muito complicada, não é? Sim, e não existe assim um perfil de suicida, né? Existe uma vulnerabilidade, a gente fala, né? Pessoas com orientações homossexuais, pessoas
que sofrem mais preconceito. Isso não é um fator determinante, mas é um fator de vulnerabilidade, onde a pessoa fica mais exposta, fica mais suscetível a cometer o suicídio e a desenvolver, né, doenças como depressão, ansiedade, transtorno bipolar. E aí elas podem cometer sim o suicídio. Gisele, eu quero que você deixe agora para os pais que estão assistindo a gente a formação psicológica de uma criança, para ela ser um adulto saudável, né? Lógico que às vezes a pessoa pode nascer com alguns problemas mentais e isso daí é consequência, com o tempo a pessoa vai poder estar tratando. Mas a formação psicológica da criança começa dos 2 até os 7, 9 anos. Então, esse é um período que você vai saber o adulto, o ser humano que essa criança vai ser. É isso? Então, né, nessa fase da infância, pré-adolescência e adolescência, é quando a gente está consolidando o nosso aparelho psíquico e a nossa personalidade. E aí, nesse período, é muito importante a gente ter modelos, né? Modelos de trabalho, modelos de sociabilidade, de relacionamentos. Então, tanto os pais quanto a escola e o ambiente em que essa criança e esse adolescente frequentam precisam ter uma harmonia para que ele perceba quais modelos ele pode estar seguindo. O ambiente hostil vai favorecer muito para que ele desenvolva quadros de transtornos, né? Então, a conversa, o diálogo, sempre a disponibilidade. Quando você vê que a criança ou o adolescente solicita ajuda, e ele não vai solicitar ajuda assim, verbalmente, falando assim, né, claramente. Ele vai dar sinais, ele vai dar indícios que a escola não está bem, que ele não está se relacionando muito bem com certas pessoas, que ele não está se sentindo muito legal. E aí os pais precisam muito estar atentos a esses comportamentos, essas variações, e sempre dialogando com o seu filho se precisa de algum auxílio, se gostaria de ir a algum profissional. Também levar a criança, assim, o adolescente, para ambientes sociáveis, a passeios, a parques, mostrar, né, que não existe só a vida dentro do quarto, computador, internet, que hoje assim tem dificultado um pouco o acesso dos pais aos filhos. Então, mostrar para ele e trazer para ele um mundo diferente, sociabilizável, que ele possa ter modelos a ser seguido. Isso, deixar a criança ser criança, porque muitas vezes o pai leva a criança no parque e não quer que a criança se suje. Pai, mãe, então não leva se você não quer que a criança se suje, porque ficar chamando atenção na frente dos outros, isso faz eu penso assim, que a criança se sente muito inferior quando ela começa a levar tiro em frente dos outros. A gente não gosta de ser chamada a atenção, a gente já se sente muito mal. Com a idade que eu tenho, imagine uma criança que está na parte de formação, que está conhecendo o mundo, vai lá e começa alguém. Ela já começa ali, daquele momento já começa, nossa, mas eu não posso nada, eu não tenho nada. Daí quando tiver 15, 16 anos e comete algo, foi uma falha. Daí a pessoa fala, não, mas eu fiz tudo, eu dei tudo. Muitas coisas acontecem, a Gisele pode me corrigir se eu estou falando asneiras, né? Mas muita coisa acontece realmente pelos pais, né? Eu acho que é pela criação, pela formação da gente. Assim, não existem fatores determinantes, né? Como eu falei, é uma complexidade de fatores e que a gente não pode atribuir somente a algo. Mas com certeza é fundamental a criação, o diálogo com os pais. Por exemplo, quando você falou assim, chamar atenção em tal lugar. Seria muito legal se os pais conseguissem fazer um acordo com a criança antes de sair, né? Falar, vamos em tal lugar, gostaria que você se comportasse de tal forma, fizesse tal coisa, podemos ficar certos assim? E aí, para não chegar a ponto da criança ser surpreendida e reprimida, né, no momento que ela está se sentindo bem. Então, são inúmeros fatores e comportamentos e cuidados que a gente pode ter que podem prevenir esses transtornos mentais, questão do suicídio, né? Toda essa sensação de fracasso do sujeito. Então, aí a gente vai trabalhar de uma maneira multifatorial, né? E no nosso mundo moderno de hoje, cada dia que passa, Gisele, os pais estão sendo pais e mães mais velhos. E quando vai se tornando mais velho, o sim sempre
libera. E às vezes eu falo porque eu tenho amigos que comentam assim, mas eu não consigo criar direito, não sei dizer não, eu não sei repreender porque ela joga água no chão, porque ela briga, porque ela grita. Se não está conseguindo isso, existe quem? Os psicólogos, que realmente estão todos prontos para ajudar e entender cada atitude e orientar tanto a criança quanto os pais, porque eu acho que essa formação de vocês também é importantíssima. Se todas as pessoas tivessem oportunidade de estar num psicólogo, que seja uma vez por semana, o certo era umas 2 vezes por semana, não é, Gisa? Mas eu não sei qual que é o certo, mas eu sei porque uma amiga minha foi fazer um tratamento e a psicóloga falou que ela precisava de 2 vezes por semana estar lá, porque ela já estava com algo mais avançado, então ela precisava muito desabafar e tal. Mas que seja uma vez, né? Uma vez por mês que seja, mas a pessoa precisa para estar, às vezes, tirando aquilo que às vezes não tem coragem de falar com outras pessoas. Sim, é importante que a gente não deixe agravar a situação para chegar num quadro de transtorno. Então, aos mínimos sinais, a dificuldade que os pais tenham em lidar com a criança, elas já podem procurar, os pais já podem procurar ajuda, porque não significa que a criança é problemática, né? Significa que os pais querem o melhor para o filho, querem poder ajudar e às vezes não estão conseguindo, e não é um sinônimo de fracasso, né? Não estar conseguindo no momento. O auxílio profissional do psicólogo não é só para doentes mentais, para loucos, para toda e qualquer pessoa que gostaria de um auxílio na questão de formação, da ajuda da autoestima. Então, aprender até a trabalhar com pessoas, né? Sim, relacionamentos. Então começa muito do básico e aí para chegar no estágio mais severo, sempre vai ser mais complicado a gente trabalhar, né? Com uma criança assim, que já tem muita oposição aos pais, que carrega muita raiva, muita angústia, e aí já fica mais complicado da gente tratar. Sempre a prevenção é o caminho, né? E além também do psicólogo clínico, a gente pode estar procurando outros centros de referência para poder auxiliar nesse processo, né? O CRAS, que tem nos bairros, são centros de referências onde para vulnerabilidade social, onde os pais podem buscar ajuda. A escola também é muito importante que o pai recorra quando verifica que há alguma intercorrência. Então, sempre está dialogando nesses espaços para que a criança se sinta acolhida em todos os lugares que ela frequenta. Olha só, a gente viu que assunto maravilhoso que a gente está falando hoje. Muitas dicas da nossa maravilhosa aqui, psicóloga Gisa, e contando também vocês que estão meio estressados, meio cansados, como a gente já falou no primeiro bloco, de viagem, de turismo. Vai viajar, gente, vai passear um pouco, vai descontrair, vai pegar o ventinho do mar, vai para uma natureza, respirar aquele ar diferente. Ou vai para os nossos parques, vai para onde você quiser. Senta no parque ambiental, às vezes fica olhando para o nada, fica sem um momento sem fazer nada, que você vai ver que às vezes passa tudo, não é, Gisa? Às vezes claro. É só um momentinho seu que você precisa, né? Pode auxiliar com certeza, né? Você identificar que tipo de passeio você gosta, né? Eu gosto muito de ir numa cachoeira, Ponta Grossa é cheia de cachoeira, mas eu prefiro ir para o mar, então vai para a praia. Gosto de algo mais cultural, ir a um parque histórico, e aí identificar qual programa que você se identifica mais, né? E você procurar essa fonte de prazer para você mesmo. Gisa, vamos deixar o seu contato para quem quiser conversar com você depois do programa. Tem uma excelente psicóloga, pode consultar com você. Qual que é o contato? Meu telefone é 98811-9908. Eu trabalho no consultório que fica na Le Classique, aqui na Paula Xavier, número 940. Faço atendimento clínico lá. Tenho o Instagram também, para quem gosta de me seguir nas redes sociais, é psicóloga Gisa. E meu e-mail também para contato é salumgisa@gmail.com. Quero te agradecer. Eu que agradeço pelo convite, pela excelente oportunidade. Profissional que você Obrigada. E a gente vai para o intervalo e já volta com mais. Vem comigo.